Olá, professores, professoras. Eu sou a professora Liana, estou PCNP na Diretoria de Ensino Centro de Língua Estrangeira Moderna. E nós estamos agora participando aqui com vocês desse ATPC formativo, que nós vamos falar sobre o documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais, dessa semana de 4 a dia 8 de maio. Então, espero que todos nós aqui aprendamos muito hoje. Bom trabalho, bom estudo. Passo a palavra. Olá pessoal, meu nome é Rosinês, eu sou PCNP de Ciências da Natureza e hoje também vou ajudar aqui nesse primeiro desafio do ATPC formativo à distância. Passo a palavra. Olá, eu sou César, sou professor de História e estou como PCNP de Tecnologia e Educação. Então vamos à frase de iniciação dessa apresentação. Paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos subirem. John Casey Adams. A ideia central aqui é que, com muita paciência e muita perseverança, vamos superar, não só transformar esses obstáculos em desafios. E aí, esses desafios a gente vai apresentar nessa apresentação. Tudo bem? Vamos aos objetivos agora. Muito bom, César. Então, vamos lá. Quais são os nossos objetivos de hoje, né? Retomar o documento orientador, atividades escolares não presenciais, orientar a equipe escolar quanto às mudanças referentes ao período de atividades escolares não presenciais, né? Como é que vai ficar o nosso calendário, as plataformas que nós temos disponíveis, os materiais, como que devem ser os roteiros de atividades propostos para os alunos, os protocolos de acompanhamento, do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e também das atividades propostas pelos professores. Que instrumentos nós podemos utilizar para a avaliação processual da aprendizagem dos alunos? Um outro objetivo também é discutir as estratégias para garantir as premissas para o período de atividades não presenciais, com marca na equidade, né, com ênfase na equidade. Então, essa é uma das premissas que deve permear todo esse processo de aprendizagem dos alunos nesse período de pandemia. Pode passar? Para contextualizar um pouco, né, alguns marcos principais já que ocorreram desde março, nós colocamos aqui um material já utilizado pela Secretaria de Educação, que marcam algumas semanas que foram importantes para a gente, né? A semana de prevenção do Covid, a semana de suspensão gradual, né? Que foi de 16 a 20 de março. Podemos passar, por favor? O dia 31 de março, né? Que foi colocado sobre a prorrogação, né? Do mandato das APMs, né, que vão ser importantes nessa semana de prevenção. Né, o dia 3 de abril também, que foi lançado o Centro de Mídias. Podemos seguir? No dia 8 de abril, né, o pagamento dos primeiros benefícios da merenda, que foi uma questão também levantada durante esse período, a necessidade do aluno receber essa merenda. No dia 16 de abril, o anúncio das entregas dos materiais impressos, né? Os alunos foram buscar agora nas escolas. Podemos seguir? E aqui um pouquinho mais de detalhes, então, desse calendário, né? Esse novo calendário aí, devido a essas adaptações que foram necessárias. Então, relembrando lá de janeiro, né? Nós tivemos o nosso período de férias docentes, depois o recesso, aí iniciou o primeiro bimestre, lá no dia 23, então foi proposto a suspensão gradual dessas aulas, né? Depois nós tivemos um outro período de recesso escolar também lá em março, e depois das 2 semanas de recesso, nós tivemos 2 semanas de férias, né? 15 dias de férias docentes, e retornamos
agora com as semanas de planejamento, né? Vamos seguir, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. E aí algumas resoluções que foram importantes, né? Deliberações que foram importantes durante esse período, né? Então, a resolução de 18 de março de 2020 e a deliberação 177, né, de 2020, que fala sobre a flexibilização dos 200 dias letivos, né? Agora validando essa exigência mínima de 800 horas. Então, nós vamos precisar cumprir as 800 horas para garantir o nosso ano letivo. Depois nós tivemos a resolução 44, que saiu no dia 20 de abril de 2020. Essa resolução, ela traz a questão do calendário escolar, né, da reestruturação desse calendário escolar, das atividades pedagógicas e a extensão do teletrabalho. A resolução 45, também no dia 20 de maio, que fala sobre a realização como que deve ser a realização dos registros dessas atividades escolares presenciais, visto que nós vamos precisar ter tudo isso muito bem registrado para poder validar o nosso ano letivo. E o documento orientador, no dia 22/4, que é o nosso objeto de estudo principal hoje. Então, vamos seguir, por favor. E aí, nós passamos para iniciar o documento orientador, ele está todo embasado nas principais premissas. São 6 premissas que devem permear todo esse período de atividades não presenciais, mas também que eles são igualmente importantes também nas atividades presenciais, né? Que é o foco na aprendizagem, a equidade, oferecer condições para que todos os alunos aprendam, a colaboração de todas as pessoas que fazem parte da equipe escolar, né? Os professores, os funcionários, os alunos, os familiares, todos os gestores. Então, todos têm que ter um único pensamento e um único foco nesse momento. A tecnologia e inovação, né, nas nossas aulas, para a gente poder pensar de que maneira a gente vai atingir os nossos alunos. Algumas escolas já estão bastante avançadas nessa questão da inovação, então aulas com metodologias ativas, usando plataformas digitais, com interação com os alunos. Outras estão caminhando nesse sentido. Outra premissa tão importante é a questão da gestão baseada em evidências, né? Então, a escola, ela precisa fazer essa gestão da aprendizagem, mas ela precisa coletar evidências de que isso está, de fato, acontecendo. Então, os mecanismos de coleta de evidências da aprendizagem dos alunos, do desenvolvimento das habilidades, é importante pensar neste momento. E sempre com muita ética e transparência. Então, por meio do diálogo, por meio de decisões colaborativas, sempre em função do bem comum e da aprendizagem dos alunos. Então, podemos passar? Então, o calendário escolar, pela resolução 44, ele ficou reestruturado da seguinte forma. Então, nós tivemos lá no dia 3 de fevereiro, nosso início do primeiro bimestre, e vamos até o dia 29 de maio, finalizando, então, esse nosso primeiro bimestre, que vai ser um bimestre de bastante desafio, e que nós conseguiremos certamente, com todo esse trabalho colaborativo, realizar, né? E daí nós vamos ter lá no de 25 a 29 de maio a nossa semana de estudos intensivos, na qual nós vamos retomar aquelas habilidades onde os alunos não conseguiram se desenvolver, por meio de atividades também. Sabemos que provavelmente nesse período nós ainda podemos estar no distanciamento, então temos que já pensar nessas atividades, na forma como vamos oferecê-las.
E também para fazer essa consolidação desse nosso primeiro bimestre, até o dia 2 de junho, é preciso que aconteça a reunião de conselho de classe para que a equipe dialogue e faça esse fechamento do primeiro bimestre. O MMR também, ele deve continuar as ações do MMR com as devidas adaptações, precisa continuar acontecendo nas escolas, e a reunião de N3 está prevista para que aconteça entre 8 e 12 de junho. Terão outras informações de como essa reunião vai poder acontecer. Tá? Mais uma vez aqui o calendário. Então, nós paramos lá, né, na nossa final de férias, e quando terminou as nossas férias, voltamos, então, depois do feriado, né, de 21 de abril, voltamos aí no dia 22, 23, 24, com o nosso replanejamento. Então, nesse momento, nos foi apresentado o centro de mídias, os professores e os alunos puderam entrar, tirar dúvidas, assistir às videoconferências, e nós ainda estamos nos adaptando, né? Depois desse nosso replanejamento, então, nós retornamos às aulas, né, normais, mas não presenciais, a partir do dia 27. E vamos ter outras atividades, como lá no dia 25 e 29, a semana de estudos, que já foi relatada acima, e também a questão das APs, que sairá uma orientação mais atualizada e mais detalhada pela secretaria, que será enviado para as escolas para a atenção de todos, né? Podemos seguir? E aí os nossos dias letivos, né? Lembrando lá que na semana de suspensão gradual das aulas, que foi de 16 a 20 de março, foi considerado dia letivo. O nosso primeira semana de recesso não foi considerado dia letivo, assim como a segunda semana também não foi. E as férias também, de 6 a 20 de abril, não são consideradas, logicamente, dias letivos, né? Podemos seguir? E aí nós temos os meios de comunicação. Perfeito. Então, para a comunicação com a comunidade escolar, nós temos que utilizar diversos canais que já estão disponíveis e tantos outros que as escolas já tenham e sejam práticos em usar nesse momento, que alguns já vinham utilizando e agora então tem que aprimorar a sua utilização. A proposta da secretaria é para que nós utilizemos o centro de mídias, o Microsoft Teams, Google Hangouts, grupos de WhatsApp, telefone, outros canais. O importante é que a escola consiga utilizar qualquer meio de comunicação que esteja à disposição e ao alcance tanto dos professores como dos alunos, para complementar todas as atividades que são necessárias para esse momento. Então, nós temos que ficar atentos a esses tipos de recursos que nós temos que viabilizar para que todos possam utilizar de igual forma. Pode seguir, César? O que é muito importante também, que eu não reiterei no slide anterior, e agora falando sobre esses meios de comunicação, a escola, enquanto entidade, ela precisa conhecer, saber qual é o perfil dos alunos. E aí ela tem que entrar em contato com esses alunos, ela precisa saber quais são os meios de comunicação que ele consegue utilizar para que então eles consigam fazer um registro de como essa comunicação está sendo estabelecida. Então aqui nós temos um exemplo, uma sugestão, claro, que nós vamos colocar qual o canal de comunicação que a escola está utilizando, quem participa daquele canal e o propósito desse canal. Então, eu tenho lá uma turma do 7º A que eu tenho um grupo de WhatsApp. Então, eu tenho que informar, eu tenho que registrar como eu estou fazendo esse contato com esse aluno, eu tenho que ver, fazer o levantamento se todos os alunos estão realmente conseguindo ter acesso a essa ferramenta. Então, a escola é fundamental, essa parceria entre professor, escola e aluno, para que a gente consiga selecionar ou relacionar quais são os perfis dos nossos alunos e como eles estão conseguindo acessar essas mídias. Pode passar.
E nós temos os recursos digitais que estão à disposição, que a gente já citou, mas nós não temos somente eles, nós temos também os materiais impressos, que eles estão à nossa disposição. Nós tivemos, a partir do dia 27, a entrega de materiais para os alunos, que os pais tiveram que ir até a escola, respeitando o isolamento, as medidas de segurança para todos, e foram retirar os materiais para os alunos. Então, eles já têm um material disponível para eles, um material impresso. Só que nós temos que agregar a esses materiais o que esse aluno também pode trazer, utilizar de ferramentas digitais, né? Esses recursos, eles são fundamentais, um complementa o outro. Então, nós temos o caderno do aluno do São Paulo Faz Escola, nós temos o guia de transição, que é o material para o ensino médio, nós temos os livros do PNLD, que foram autorizados os alunos levarem para a escola, para casa, o Aprender Sempre, que é um material disponibilizado para este momento, que nós temos em língua portuguesa e em matemática, para todas as séries e anos, e nós temos os livros paradidáticos, que logo a seguir nós vamos apresentar 2 links, que a escola ela tem esse material e ela pode disponibilizar para o aluno. Aqui nós temos o layout da página do Currículo Paulista. Todos os links que nós colocamos aqui, eles vão te direcionar à página que foi socializada com todos no documento orientador. Nesse link você vai conseguir encontrar os materiais que nós temos disponíveis do Currículo Paulista, de todas as séries, de todas as disciplinas. Você vai conseguir os guias de transição para os alunos do ensino médio, que ainda não temos o currículo deles aprovado, inclusive a consulta pública, que nós estamos com ela aberta, né, até esse comecinho de mês, eles estenderam. Então, nós temos todo o material que embasa o desenvolvimento das habilidades dentro da escola, nós temos aqui neste link. Pode seguir. E o material do Aprender Sempre, nós temos o de língua portuguesa e o de matemática, e esses links vão nos levar a esse material, no online, seria um recurso digital, vamos supor. Eu sou professora, mas eu não tenho acesso, eu não recebi esse material, porque esse material foi disponibilizado para o aluno. Então, nós temos esse link e, através desses links, nós conseguimos o material na íntegra. Então, eu vou conseguir tanto do aluno do fundamental como do médio e para as 2 disciplinas que eles foram disponibilizados. E o link de baixo, das orientações às famílias, foi um material que foi disponibilizado logo no início da pandemia, do afastamento, do isolamento, e inclusive foi disponibilizado para os alunos de algumas prefeituras, não só de São Paulo. Então, nós temos também as orientações que foram passadas para todos. Então, todo esse material é muito importante que a gente se aproprie para a gente saber como a gente pode conduzir as nossas aulas e o nosso contato com esse aluno. Pode seguir. O que eu falei anteriormente, volta um slide em relação ao fomento à leitura. Nós temos o acervo literário, que é muito importante nós auxiliarmos os nossos alunos a desenvolver a competência leitora. Então, nós temos, com os recursos digitais, eu posso instruir esses alunos para que leiam textos que estão em domínio público. Então, ele vai acessar digitalmente esse material. Porém, os CDs e DVDs, os livros paradidáticos que as escolas têm em seu acervo, eu tenho aqui 2 guias, o para orientações e o guia para empréstimos. Então, se é um momento que nós não estamos habituados, como que eu vou emprestar um material agora? Então, a própria secretaria se responsabilizou em nos guiar, nos instruir como nós devemos fazer para que a gente consiga disponibilizar esse material, material físico para esse aluno. Ok? Pode seguir. E aí nós temos outra indicação do Aprender a Aprender, que são as sugestões para a gente apoiar esses alunos nesse momento. Então, o aluno está lá em casa, como que ele vai aprender? Como que eu posso auxiliar esse meu aluno à distância? Então, nós temos aqui um questionário, nós temos algumas orientações que vão nos permitir auxiliar o nosso aluno à distância. Então, ele é muito importante até para a gente, é gostoso, é interessante de nós lermos. Então, o que eu posso fazer para te ajudar?
Então, nós temos o questionário para os alunos do ensino fundamental e nós temos para o aluno do ensino médio. Nesses dois links também nós seremos direcionados à página desses questionários que devem ser aplicados a todos os alunos. Pode seguir. E aí, por onde começar? Então, o que o professor, como ele vai dar início nesse processo? Então, acho que a Rosinês gostaria agora, Rosinês, de falar essa parte. Posso falar sim, Liana. Então, vamos lá, né? Algumas reflexões o professor ele precisa fazer antes de oferecer essas atividades para o aluno. Então, cada escola, cada turma está num determinado patamar. Então, alguns professores avançaram um pouco, outros avançaram um pouco mais, outros avançaram um pouco menos. Então, é importante que o professor faça uma reflexão, né? De onde partir, até onde eu andei com a minha turma, que habilidades eu preciso retomar, dessas habilidades que eu preciso, quais são as habilidades essenciais para que ele possa ter continuidade na aprendizagem, dessas habilidades que são essenciais, quais são as habilidades que eu posso oferecer e o aluno pode realizar com maior autonomia nesse momento, à distância. Então, é importante que o professor ele pense sobre isso antes de preparar as suas atividades. Todas as suas atividades têm que ser pensadas dessa maneira. Então, é importante fazer essa sondagem com os alunos, ou se o professor já tem tudo isso sistematizado. E também, a partir disso, há necessidade, né, de avançar também nessas habilidades essenciais do bimestre. Logicamente que é um bimestre diferente, a gente não vai poder trabalhar todas as habilidades, por isso foram elencadas habilidades essenciais, para que essas habilidades essenciais, de forma que elas possam auxiliar mesmo até no desenvolvimento de outras habilidades, e que o aluno possa dar continuidade aí na sua aprendizagem, né? Então, habilidades que são essenciais para o percurso de aprendizagem dos estudantes, né? Habilidades que eles podem desenvolver de forma mais autônoma e também pensar nessa relação do tempo, né? Qual é o tempo disponível para o desenvolvimento dessas habilidades, considerando aí o número de aulas de cada componente curricular. E que habilidades são essas? São as habilidades do currículo, né? Então, para o ensino fundamental, currículo paulista; para o ensino médio, currículo vigente. Então, são essas as habilidades que devem ser trabalhadas, né? Selecionadas, né? Desse grupo de habilidades. Para facilitar o trabalho da escola, a equipe da Secretaria de Educação, ela fez uma sistematização dessas habilidades essenciais, e essa sistematização, ela está disponível como link no documento orientador. Nós colocamos aqui nessa tela para ficar um pouco mais fácil, já para ir direto nesse link. Mas é importante dizer também que o professor é a pessoa principal para personalizar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Então, a Secretaria fez esse apanhado geral baseado em quê? Baseado nas avaliações externas, nos resultados das escolas. Então, as habilidades mais comuns onde as escolas apresentaram, os alunos, né, apresentaram dificuldades, mas quem personaliza é o próprio professor. Então, a escola tem autonomia para dizer para a minha turma, essa habilidade é a habilidade que eles precisam para dar sequência na sua aprendizagem. Eu acredito que seja dessa forma. Podemos passar para frente. Liana, pode dar sequência? Sim. E aí os professores, eles têm que fazer uma programação. Ele vai fazer o roteiro do que ele vai trabalhar com esses alunos. Então, toda essa programação que esse professor vai fazer, ele tem que preparar através de um roteiro de atividades. Então, ele vai elaborar um documento com as aulas que ele precisa, que ele ministra nas determinadas salas, quais as habilidades que ele vai trabalhar, quais as atividades que serão realizadas e os instrumentos que ele vai utilizar a seu favor para conseguir verificar o desenvolvimento dessas habilidades com os alunos. E é óbvio que nós podemos fazer essas atividades interdisciplinares, na parceria nesse momento, eu acho que é um pouco mais forte ainda do que o normal, porque todos nós estamos aprendendo juntos. Então, a gestão da escola, ela pode
direcionar como ela quer que vocês façam esse roteiro e aí e juntos vocês compilarem como vocês vão colocar esse roteiro. Mas é aconselhável que seja um roteiro semanal, porque aí fica muito mais fácil de nós acompanharmos como que o aluno está assim desenvolvendo essas habilidades. E, então, é importante que seja elaborado esse roteiro, que ele vai servir de um instrumento para organização e para o registro, que é fundamental nesse momento. Então, eu vou considerar o que o aluno está fazendo, eu vou considerar o que eu dei, a forma que eu dei para esse aluno desempenhar esse papel. Então, tem que ser um roteiro que vai ser utilizado mesmo para registrar como que é que está acontecendo, como ele está avançando nessas habilidades que são estipuladas para a série que ele está. Perfeito, Liana. A gente também precisa lembrar que, a princípio, precisam ser roteiros, sempre, né? Precisam ser roteiros que o aluno realmente ele possa desenvolver, né? Mesmo que sejam atividades menos complexas, né? Atividades simples, mas que ele possa vencer pequenos desafios. Exato. E aí, para a organização dessas aulas mediadas pela tecnologia, aí nós temos atividades que nós podemos desenvolver com os alunos através de WhatsApp, pelos grupos de Facebook, que a grande maioria das escolas já tem, os ambientes do Google Classroom, que também é disponibilizado para todos nós, tanto para nós professores como para os alunos, através do nosso e-mail institucional, que a gente consegue acessar. E então, são formas que a gente pode utilizar para comunicação. E a metodologia, como que eu vou fazer vou direcionar essa atividade? Então, posso fazer de uma forma assíncrona, eu posso montar um chat, montar uma sala de aula virtual e nós vamos conversar, nós vamos debater aquele assunto, eu vou explicar alguma coisa para os alunos, vou sanar as dúvidas, ou pode ser de uma forma assíncrona também. Ele pode entrar num fórum, eu posso propor um trabalho, eles vão acessar, eles vão, no tempo deles, eles vão desenvolver aquela atividade que pode ser algo mais rebuscado, então requer que o aluno faça uma reflexão, que ele consiga desenvolver respeitando o próprio tempo dele. Então, todas essas metodologias que eu vou utilizar, eu tenho que ter citado lá no meu roteiro de atividades, que isso fique... Todo esse material de registros, ele vai servir para compilar tanto a presença do aluno em relação à sua aula, como a nossa presença em relação à escola. Então, toda a forma de registro, ela é fundamental e cada vez mais amplo e mais rico em detalhes, que é para a gente realmente conseguir assegurar que esta aula seja computada como aula, um dia letivo para esse aluno, né? Então, o professor ele pode propor atividades híbridas, que também envolvam material tanto impresso como material online, material digital, que ele pode ter acesso. Por isso que a gente volta lá no outro slide, o perfil do aluno é fundamental para que eu saiba como ele está conseguindo atender a essas aulas que estão sendo propostas dessa nova forma. Pode seguir, César. E aí nós temos algumas plataformas, lá no documento orientador, nas últimas páginas nós temos links, diversos links, para todos os documentos que nós estamos falando aqui, nós temos o direcionamento. Então eu vou falar sobre um assunto, eu tenho lá um link que vai me direcionar a ele. E temos também as plataformas digitais. Se vocês ou derem uma olhada, muitas delas elas são pagas normalmente. Porém, nesse período de isolamento, de pandemia, a Secretaria conseguiu algumas parcerias, então estão liberados para nós, professores da rede pública. Mas há necessidade de que a gente acesse através do nosso e-mail institucional. Mas sem pagar, estão disponíveis free, não temos que pagar nada, pelo menos por enquanto. Pelo menos nesse período, né? Pode seguir. E aí nós temos os canais. Então, nós temos o canal para alunos, nós temos o canal para professores, formação de gestores,
nós temos o centro de mídias, ele foi pensado de uma forma muito ampla. Então, ele tem as caixinhas dele. Então, eu quero acessar salas de aula. Então, eu tenho as salas de aulas do ano série disponível. Eu quero entrar numa reunião dos gestores, uma formação de professores. Então, eu tenho lá os links, as abas para eu poder acessar. Acreditamos que todos já tenham acessado, porque foi divulgado amplamente, nós tivemos um manualzinho para conseguirmos acessar, tanto pela TV como pelo aplicativo, fazer o download. A internet, durante a sua utilização, ela não cobra os seus dados, você já é tudo pago pelo governo. Então, são facilitadores que a gente pode ter para um momento desse. Então, nós temos aulas de todas as disciplinas disponíveis lá. Nós temos a TV, a Univesp, que também podemos encontrar essas aulas que estão ficando gravadas. Nós temos o YouTube, Educação, nós temos o Facebook do Centro de Mídias também. Então, a gente tem várias formas para que essa informação chegue lá na frente, chegue na ponta. Então, o governo ele está abrindo de amplas formas. O importante é que a informação e a aprendizagem chegue realmente nos nossos alunos. E temos que ressaltar os componentes que entraram esse ano para escolas regulares, o projeto de vida, tecnologia e educação, que eles continuam, essas disciplinas continuam e tem as aulas lá no cronograma, no Centro de Mídias, e somente para as eletivas que nós temos um pouquinho, uma alteração muito pequena, porque nós temos na escola as aulas que foram selecionadas, foram estudadas em base do projeto de vida dos alunos, para os professores elaborarem as eletivas. Então, nesse momento, fica difícil para o professor conseguir desempenhar essas aulas, mas as aulas continuarão. Então, o que acontece? Eles disponibilizaram um conjunto de 5 a 10 aulas com assunto que é pertinente aos alunos. E aí o professor de eletiva, a sugestão é que ele acompanhe essas aulas para que ele consiga dar o respaldo necessário para os alunos. Então, nós colocamos até embaixo, no rodapé, que os professores devem acompanhar essas aulas, que é muito importante para que ele consiga manter o diálogo com os alunos em relação aos temas trabalhados. Mas mesmo também no documento orientador, nós temos lá na página 20, muitas orientações para o professor que ministra as aulas dessas disciplinas. Pode seguir. E as aulas que nós temos no Centro de Mídia, então nós temos ao vivo, essas mesmas aulas você pode encontrar na TV aberta, na TV Educação, TV Univesp, que aqui no estado de São Paulo é no canal 2.3, e nós temos essas aulas, elas ficam disponibilizadas tanto no Facebook do Centro de Mídias, como no YouTube do Centro de Mídias também. Então, se eu quero procurar uma palestra, se eu quero procurar uma aula que já foi ministrada, eu tenho que acessar esses canais. Eu não vou buscar no Facebook geral da secretaria, não, é o Facebook do Centro de Mídias. Ele é específico, tanto do YouTube como do Centro de Mídias. Então, nós temos as aulas, elas sempre serão reprisadas, o aluno vai conseguir assistir, se ele não conseguiu assistir naquele período que estava determinado, ele consegue. A mesma coisa o professor, ele quer acompanhar, se ele não conseguiu naquele momento, ele tem a oportunidade de assistir essas aulas em outros momentos. De preferência que ele acompanhe no horário correto lá do cronograma, seguindo a programação do Centro de Mídias. Mas caso a gente sabe das particularidades de cada um. Então, cada um vai acessar e vai assistir, que elas vão estar lá disponíveis para a gente. Aqui. E reiterando toda a forma de registro que nós falamos, na comprovação das atividades, na resolução 45, nós temos lá, as instituições de ensino deverão registrar de forma pormenorizada e arquivar as comprovações que demonstram as atividades escolares realizadas fora da escola, a fim de que possam ser autorizadas a compor carga horária de atividade escolar obrigatória. Então, tudo que nós estamos falando sobre a importância desse registro, a importância do professor
elaborar o roteiro dele para ele fazer as entregas para a escola, as entregas dos alunos para o professor, nós estamos respaldados pela Resolução 45. Nessa resolução, eles vão validar, ela está, toda a forma de registro que a escola resolveu, que ela direcionou para que os professores e alunos fizessem, elas vão respaldar e garantir os dias letivos para nossas escolas. Alguma coisa complementando, Rosinês, César? Ana, o importante é que eu posso seguir daqui, Pode, que claro. as orientações, né, o acompanhamento dessas atividades também, ele precisa ser feito, né, pela equipe gestora, né? E dentro da escola, cada um tem a sua função, né? Então, nós estamos aí nesse slide relembrando a função de cada uma das pessoas, né, dentro da escola nesse momento, né? Então, o diretor, ele precisa, é aquele que, né, organiza o planejamento e as atividades dos profissionais, né, de acordo com as suas atribuições. O vice-diretor, ele precisa apoiar o diretor, né, sempre, e nesse momento mais ainda, e ele vai coordenar a busca ativa dos estudantes. Então, a gente diz que ele vai coordenar, não significa que ele vai fazer sozinho, né? Então, é um trabalho bastante colaborativo, envolvendo também os professores e, inclusive, os alunos, né? Porque muitos alunos, eles conseguem se comunicar melhor entre eles do que a escola consegue se comunicar com os alunos, né? O professor coordenador, ele precisa orientar, é aquele que, então, orienta, ele acompanha, ele apoia os professores na elaboração dos roteiros, né, de atividades que vão ser disponibilizados aí para os alunos, né, por meio dos recursos que a escola encontrou, por meio do centro de mídias ou por meio de outros canais que a escola estabeleceu. A equipe gestora como um todo, né, ela verifica se esse plano de aula que está sendo implementado aí que foi planejado, né, pelo docente, se isso realmente está sendo efetivado, né? Porque não basta fazer as atividades e enviar, eu preciso fazer com qualidade, eu preciso ter critérios para estabelecer que atividade eu vou fazer, eu preciso achar um caminho para que isso chegue ao aluno, e eu preciso da devolutiva do aluno para poder fazer os registros. Eu estou dizendo, eu enquanto professor, né? Então, essa equipe gestora, ela precisa verificar se isso realmente está sendo feito, se esses registros estão sendo feitos pelo professor no diário de classe, né, que seja ele online, até preferencialmente que seja online, porque o nosso diário online agora ele está com outras funcionalidades também, ou que seja físico, né, no caso do professor que não iniciou ainda o registro online. Mas é um bom momento para começar também, né? E as entregas dessas atividades, né, que foram previstas, certo? Então, porque a frequência do servidor, nós colocamos aí até como destaque. Em teletrabalho, ela precisa ser atestada também. Então, a frequência ou a ausência, né? E como é que essa frequência ela vai ser atestada? Pelas entregas que foram acordadas com a equipe gestora, né? Então, entregas de atividades pedagógicas, tudo que foi alinhado aí, então, com o seu superior imediato, né? Isso está muito bem explicado aí no boletim do CGRH, né, na página 12, e além dessas entregas, né, os roteiros que foram entregues para os alunos, né, a interação que esse professor está fazendo com os alunos e como é que ele está acompanhando a aprendizagem desses alunos. Então, tudo isso vai validar a presença do professor durante esse período. Tá? Podemos seguir? Perfeito. Aí, então, com relação ainda aos professores, né? O que o professor, em que momento que o professor ele vai entrar aí no momento que ele vai trabalhar, né? Visto que ele está o dia todo em casa, ele vai ficar o tempo inteiro disponível, né? Então, o documento também ele
ele é claro nisso, né? O professor ele tem um horário de trabalho. Esse horário de trabalho ele foi já registrado lá na sede, na atribuição do professor na sala de aula. E ele vai trabalhar nesse momento, né? Nesses momentos onde ele tinha aula com aquela turma, né? Durante esses dias da semana que ele tem aula. Né? E como que ele vai fazer isso? Ele vai participar do centro de mídias ou de outra plataforma que a escola decidiu utilizar para realizar as suas atividades, né? Ele vai fazer as suas correções. Então, nesse horário de aula dele, o que ele pode fazer? Então, ele pode fazer um plantão de dúvidas, ele pode interagir com os alunos, né, para tirar essas dúvidas, ele pode verificar as atividades que foram entregues, ele pode propor atividades para os alunos, ele pode e deve também colaborar na busca ativa aí dos alunos, né? Aqueles alunos que ainda não estreitaram uma comunicação com a escola, um vínculo, né, com a escola. E ele também precisa, nesse momento de trabalho dele, participar das reuniões de ATPC, que continuam da mesma maneira. Então, na terça-feira terá a reunião de ATPC, com os professores de ciências humanas, na quarta-feira com os professores de linguagem e na quinta-feira com os professores de ciências da natureza. Lembrando que essa ATPC ela também vai ser colaborativa, como está mostrando aqui hoje, nós estamos iniciando, né, com a nossa presença durante 2 horas a aula, né, significa 1h30 com o apoio da diretoria de ensino. Nesse primeiro momento, então, a gente está esclarecendo, né, usando os documentos, né, não só o documento orientador, outros documentos também para fazer esse diálogo. E a EFAP também vai entrar com 2 horas aula, né, 1h30 também, com temáticas que possam auxiliar o professor nesse momento. A temática dessa semana vai ser tecnologia. E as outras 3 aulas, a escola ela vai se organizar para atender as demandas dos professores e dos alunos nesse momento, né? E também nesse momento os professores eles precisam fazer os seus registros, né, no diário de classe, como já foi falado. O que ele vai registrar? O que ele registra normalmente, né? O conteúdo que ele está trabalhando, as habilidades que ele está propondo, né? É importante o registro das habilidades. E ele, inclusive, se ele for fazer a utilização do diário online, ele vai poder registrar também os meios, né? Os recursos que ele está utilizando para fazer essas atividades não presenciais. Tá certo? Então, é mais ou menos isso que o professor precisa fazer nesse momento, né? Podemos seguir? E os alunos, né? Os alunos também, eles têm as suas obrigações, né? Eles também precisam ter a sua presença registrada, né? Para que o bimestre seja fechado, ele precisa ter as suas notas também. E como é que isso vai acontecer, né? O que o professor precisa levar em consideração para fazer esse registro da atividade, da presença do aluno, né? A participação dele nos grupos de discussão, quer seja no centro de mídias, né, dentro do Classroom, que agora que vai já para o centro de mídias, ou as outras plataformas que a escola acordou com eles, né? Quer seja pela realização das atividades, né? Os trabalhos foram propostos, os exercícios, as pesquisas, o que o professor propôs ao aluno, né? Lembrando que também esse aluno ele pode não ter acesso à tecnologia, então a escola tem que entrar num acordo de como vai ser essa devolutiva dos alunos, certo? Então é importante que o aluno saiba, e que os professores também, que o principal meio de controle da participação dos estudantes, ele será também por meio das entregas de atividades, né? Então, para que isso aconteça, é necessário orientar os estudantes de como será essa entrega, né? Por exemplo, como é que ele pode fazer? Ele pode criar um portfólio de atividades, esse portfólio pode ser online, ou se ele não tiver condições, esse portfólio pode ser por meio de folhas
sulfites, o próprio caderno. Então, ele vai guardar essas folhas numa pastinha, ele vai fazer lá, dividir por disciplina, e depois ele vai entregar para o professor nas atividades presenciais, tá certo? É importante também que ele faça o seu próprio registro de como foi esse processo, né, na aprendizagem, na sua aprendizagem. Então, uma coisa mais assim, vamos dizer assim, individual, né? A sua percepção, o seu caminho, seus registros, né? Então, esse portfólio ele pode ser elaborado pelos estudantes também, né? Tudo bem? E só para Podemos seguir? reiterar o que você falou, Rosinesa, é o portfólio digital do Google, o aluno ele pode acessar com o e-mail institucional dele, Ah, da isso é mesma importante forma que ele a saber, né? gente. Né? Então, e fica fácil de você montar lá toda a Uhum, sua, o registro dos seus documentos. sim, perfeito. E aí, por exemplo, posso falar desse slide? Claro, perfeito. Aí, por exemplo, da mesma forma que nós pedimos para que nós pedimos, né? A secretaria nos pediu para que nós orientássemos que vocês fizessem os roteiros de atividades com os alunos, tem também o protocolo de acompanhamento. A sugestão que a secretaria nos deu é dessa diretoria de Itaquaquecetuba. Nesse link, se vocês acessarem, vocês vão direto para esse documento do Google Drive, que é um documento, um Excel. A gente consegue só visualizar, a gente não consegue mexer nele, mas ele é muito bom, ele é bem completo. Então, o professor ele vai registrar ali quais as habilidades que ele está trabalhando, qual o conteúdo, qual a atividade que ele deu, e ele também depois pode fazer um relatório do que ele, por sala, quais foram os resultados que ele conseguiu alcançar com aquela sala. Então, esse protocolo de acompanhamento é muito bom. É uma sugestão, a própria escola pode, tem autonomia, óbvio, os professores de desenvolverem o seu protocolo, né? Só que é o que a gente sempre pede, reiterar da complexidade desse registro. Ele tem que ser quanto mais detalhado, melhor, para enobrecer a forma de registro desse momento que nós estamos passando com as escolas, com a nossa vida, né? Pode seguir. Perfeito, então. Então, agora também, para a gente poder fechar o bimestre, né? Então, nós precisamos ter os conteúdos, as habilidades trabalhadas, o registro da presença do aluno, mas nós também precisamos pensar de que maneira que nós vamos fazer essa avaliação, né? Como é que nós vamos contabilizar essas notas, né? Como é que isso vai se proceder? Então, nós pensamos quando já pensamos nas atividades, já temos que pensar no nosso instrumento de avaliação, né, que podem ser diversos. Então, realização de atividades, podem ser consideradas as entregas, né, o envolvimento, o engajamento, a autonomia dos alunos para realizar essas atividades, podem ser projetos, pequenos projetos, podem ser pesquisas, né, e outros, né, que consolidam aí a aprendizagem, né? Exercícios como mapas mentais, resumos, cartazes, elaboração de histórias em quadrinhos, que visam essa diversidade de aprendizagem, né, de ensino e de aprendizagem dos alunos, né? Também podem ser avaliações, né? Podem ser provas que podem ser feitas por meio de um Google Forms, né, de um documento do Google Doc ou através do Forms, né? Então, a escola ela vai pensar, né, nessas atividades, lembrando que num ambiente regular nós temos para poder avaliar o aluno, a gente precisa pensar em instrumentos diversos de avaliação, né? E nós precisamos, então, também nesse momento, pensar em instrumentos diversos, combinar com a equipe para não sobrecarregar esses alunos também. Então, são várias maneiras que a gente pode avaliar. Aí nós colocamos como importante, né, considerar diferentes instrumentos de avaliação, né, que o docente julgar pertinente conforme o contexto das escolas. Então, quem vai estabelecer de que maneira vai avaliar é a equipe escolar.
né? Para favorecer esse acompanhamento aí da aprendizagem. Então, lembrando mais uma vez que a gente avalia para ensinar. E ensina, né? Ensina, avalia, ensina novamente, adequa, né? Então, esse é o nosso comprometimento, né? Com a qualidade do ensino e da aprendizagem, né? Pode seguir, César. E aí nós temos diversos instrumentos de avaliação, né? A AP já é conhecida de todos, é um instrumento que ela avalia as habilidades do bimestre. Essa primeira AP os alunos levaram, né? Essa AP física, ela também vai ser disponibilizada online e ele vai fazer essa AP em casa, né? Então, o professor precisa acordar com ele de que maneira que ele vai mostrar, não é simplesmente mostrar um resultado, ele vai mostrar o caminho, né? Como ele pensou para resolver aquela questão. Então, os professores de língua portuguesa e de matemática, eles podem estabelecer uma comunicação aí com os alunos para saber para ele mostrar para esses professores quais foram os caminhos que eles utilizaram para resolver essas questões, né? Lembrando, então, que a AP, ela tem como objetivo orientar as próximas ações do professor. Então, orientar que caminho o professor deve seguir, quais são os alunos que apresentaram dificuldades, que atividades, que habilidades que ele precisa retomar. Tá certo? E sobre a AP ainda nós sabemos que tem várias perguntas, né? Mas a secretaria vai encaminhar um documento com mais informações para esclarecer todos da equipe. Tá? E outros instrumentos que podem ser de forma discursiva, né? Instrumentos de observação de participação, como a gente já falou antes, e inclusive a autoavaliação, né? O aluno ele também pode se autoavaliar, de que maneira, como é que ele está, qual o comprometimento, qual o engajamento dele nesse momento, se ele pode produzir mais um pouquinho, se ele pode se engajar mais, se ele pode interagir mais, né? Então, é importante que ele também faça essa reflexão, né? Então, essas atividades, elas podem ser contabilizadas para nota, mas a gente tem que lembrar que todos os alunos, eles precisam ter os mesmos direitos, né? Então, se um aluno, eu vou avaliar uma habilidade, um aluno não online, por um instrumento onde o aluno não tem, eu tenho que também possibilitar ao aluno esse instrumento de forma física, se esse é o meio de comunicação que eu estabeleci com ele, né, para que tenha realmente equidade como premissa permeando aí todo esse processo, né? E aí a gente volta lá no perfil do estudante, que é fundamental saber como esse aluno está conseguindo acessar todo esse monte de informação que está chegando para ele. Né? Então, perfeito. Pode seguir, César. E aí tá, né, o nosso princípio de equidade aqui. Eu vou ler essa frase para vocês, né, essa explicação que diz que caso os estudantes não consigam acessar os recursos para a realização das atividades não presenciais, será essencial que não sejam prejudicados por isso, né? A escola tem que estar bem atenta, né, para que possam ter suas aprendizagens garantidas e avaliadas no retorno das atividades presenciais, né? Esses estudantes terão oportunidades para realizar essas atividades, né? Nós vamos, quando voltarmos, né, a gente vai ter aulas para recuperação, vai ter aulas de reforço, né, para realizar, e também ele vai ter a possibilidade de realizar essas avaliações e contabilizar nas suas notas, né? Então, ou seja, todos têm que ter a mesma oportunidade, né? Não é porque eu tenho um recurso, o outro tem outro recurso, que eu vou sair prejudicado ou o outro. Então, essa premissa ela é fundamental para que todos tenham o mesmo direito ao conhecimento. Isso, perfeito. Nenhum aluno fica para trás, né? É bem isso mesmo, né? De fora, exatamente. É isso mesmo. E aí, com relação ao ATPC, né,
só para relembrar, né, nós retomamos, né, o ATPC a partir do dia 27/4, que ficou sob a responsabilidade da secretaria. Esses ATPCs, eles precisam ser registrados segundo a resolução 72, eles precisam ser registrados, né, no CAD de formação. Ele deve ter a liderança do professor coordenador, e ele vai ter o apoio, então, como já foi falado, pela EFAP, né, durante 2 aulas, e pela diretoria de ensino durante uma aula. Na sexta-feira, segundo o secretário, na reunião de hoje, ele falou que a secretaria ela vai lançar um comunicado explicando melhor os horários de ATPC e tudo mais, para esclarecer melhor a escola, né? Além disso, a EFAP ela vai continuar oferecendo cursos para o aprimoramento do professor e cursos relacionados a este momento, né? Então, um aprimoramento profissional também, um aprofundamento em algumas temáticas que podem ajudar o professor nesse momento. Então, só para complementar, Rosinês, a EFAP 1h30 e a diretoria também 1h30. 1h30, 2 aulas de 45, 2 aulas. né? Isso, perfeito. Pode seguir, César. E aí, rapidamente, né, porque nós vamos ainda retomar isso na próxima semana, aprofundando um pouco mais, né, os alunos de público-alvo da educação especial, eles também precisam ser atendidos nesse momento. E isso por meio das adaptações curriculares, né, com auxílio do professor de sala de recursos, que vai propor as atividades para aqueles alunos que ele atendia, e também vai orientar os professores das salas regulares de que atividades eles podem propor para esses alunos, né? Essa questão da educação especial vai ser bastante melhor explicada, vamos dizer assim, pela PCNP Maria Rita, que vai entrar na próxima semana para tratar disso, né? Mas que esses alunos também, eles não podem ser deixados para trás. E aí a gente vai precisar contar bastante com o auxílio da família, né? Que é a pessoa que, ou da família, ou de quem estiver próximo dele, né, para desenvolvimento dessas atividades, né? Então, é importante, né, dizer que esse é um trabalho colaborativo, né? Professor, aluno, é a família, né? Para que as atividades possam ser desenvolvidas, tá bom? Pode passar? Pode seguir. E aí, as outras modalidades educacionais, tanto a educação de jovens e adultos, lembrando que é a semestralidade, então, nesse momento, o fechamento do semestre, vamos dizer assim, ele não vai ser feito nesse momento, também vão receber outras orientações ainda, mas que é um público diferenciado, que nem sempre tem uma, vamos dizer assim, vamos dizer assim, uma proximidade com a tecnologia, né? Então, os professores, para propor atividades para esse público, eles precisam pensar bem quais são as atividades, né? De forma contextualizada, com temas, a sugestão é que trabalhem em temas transversais, né? A relação com o mundo do trabalho e a orientação de estudos, que para eles também é bastante importante. Né? E eles não foram deixados de fora em nenhum momento. Tem as atividades para eles também lá no Centro de Mídias, como todos os demais, né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Um canal, né? Um canal específico. Para apoiá-los. Pode seguir. Pode passar. Aí, outros 2 públicos também, que nós também não vamos nos aprofundar, mas que também vai ser aprofundado um pouquinho mais para frente, que é o público da educação nas prisões e a Fundação Casa, né? Lembrando que são turmas multisseriadas, são turmas heterogêneas e que existe uma escola vinculadora. Então, os roteiros precisam ser produzidos, no momento, eles não têm acesso ao centro de mídias, mas os professores têm. Né? Os professores podem participar das aulas, eles podem tirar as dúvidas, utilizar os materiais,
Então, para a educação nas prisões, sugere-se que as atividades sejam propostas quinzenalmente e enviadas para a escola vinculadora. E para a Fundação Casa, lembrando que a Fundação Casa, as atividades precisam ter finitude diária. Então, elas precisam ser propostas para começo, meio e fim no mesmo dia. E elas são propostas semanalmente e também enviadas para a escola vinculadora. Né? Então, isso é importante a gente lembrar neste momento. Tá certo? Okay. Pode passar. E aí nós temos o Centro de Estudo de Línguas, que nós temos os professores que já seguem um padrão de desenvolvimento de aula com os alunos, eles já têm um contato mais próximo por serem turmas menores de um determinado idioma, então os professores eles já estão sendo orientados e, óbvio, com o acompanhamento dos gestores para que essas atividades sejam tratadas tanto quanto as aulas regulares. Então, tendo os roteiros semanais, as entregas, para serem para todos os passos serem validados. Então, nós não podemos deixar de fora o ensino dos idiomas que nós temos com tanta nobreza no céu. Então, tem lá, os professores já estão mais adaptados, eles já, antes mesmo do centro de mídias, eles já tinham se determinado quais são as ferramentas para entrar em contato com esses alunos e como essas aulas virtuais estavam acontecendo. Então, é só reiterar para que não deixe de lado os registros e sigam as diretrizes curriculares para o CEL, específicas para o CEL. Pode seguir. Perfeito. E aí, para finalizar, né, Liana e César, o programa de ensino integral. Né? O programa de ensino integral, ele deve seguir as mesmas orientações que as escolas regulares, mas com relação às eletivas, com relação ao projeto de vida, mas as aulas da parte diversificada também precisam continuar acontecendo, e elas são aulas importantes nesse momento, né? Então, alguns diferenciais. Então, orienta-se que a tutoria seja mantida. Então, para as escolas que já tinham estabelecido, que já tinham trabalhado a questão da tutoria, os alunos já tinham escolhido os tutores, que essas reuniões elas continuem acontecendo, tá? Essas reuniões virtuais pelo aplicativo ou por outro meio de comunicação que a escola estabeleceu com os alunos, que esses registros continuem sendo coordenados pela vice-diretora, gerenciados pela vice-diretora, com relação aos líderes de turma e os clubes juvenis, orienta-se que o diretor também dê continuidade a essas reuniões periodicamente, como ele já vinha fazendo normalmente, e que ele aproveite esse momento para engajar ainda mais os alunos, né, para que eles desenvolvam ainda mais o protagonismo, para que eles ajudem a engajar os alunos que estão mais distanciados, né? Então, a ajuda desses alunos nesse momento é bastante interessante, inclusive do Grêmio Estudantil também. Né? Então, eu vejo que tem escolas que o Grêmio já estava estruturado, já tinha feito a eleição, e que eles estão engajados e eles podem nos auxiliar muito nesse momento. E um outro diferencial também é as aulas de orientação de estudo. Então, nesse momento, elas vão dar suporte ainda mais para que os alunos consigam desenvolver as atividades escolares à distância. Então, o professor de orientação de estudos, ele é essencial nesse momento, e essas aulas elas devem continuar acontecendo. Então, tanto aulas como o protagonismo juvenil, toda a parte diversificada do programa de ensino integral tem materiais orientadores e tem atividades que podem ser propostas à distância. Então, nada melhor do que os próprios professores para estudar esse material, adequar esse material e propor essas atividades para os alunos. Agora, uma coisa que a gente precisa pensar são as escolas novas, que, por exemplo, ainda não tinham feito a escolha dos tutores, né? Então, nesse momento, pode priorizar a formação dos professores com relação à tutoria, né? E o engajamento de todos, né? Por turma, para que eles possam fazer esse engajamento dos alunos, esse acompanhamento.
né? O professor coordenador de classe, por exemplo, nesse momento, seria um auxílio especial para dar um foco maior numa determinada sala. Então, toda ajuda é bem-vinda. Né, e são os vínculos momento. que são criados, que são importantes também nesse momento, né? Eles fortalecem o contato, fortalecem a comunicação entre eles, então o vínculo com a escola, o pertencer à escola, ele fica muito mais forte, né? De uma forma Sim, assim. Vamos voltar diferentes, né? Exatamente, Distantes agora, mas mais unidos no futuro. No Isso é futuro, muito perfeito. importante. E aí, então, acho que para a nossa última tela, né, César? Os outros professores, né, mediador, sala de leitura e professores readaptados também devem continuar desenvolvendo atividades que auxiliem, né, que apoiem tanto o diretor, quanto o professor coordenador, quanto os professores nesse momento, né? Isso vai ser acordado lá com o diretor da unidade escolar, que atividades que eles vão desenvolver, né? Assim como a atividade dos outros funcionários também. Né? Todos para apoiar esse momento de dificuldade que nós estamos passando, né? Então, acredito que esse é o nosso recado, né? Que queríamos dar. Não sei se os colegas querem complementar ainda. Eu acredito que a nossa próxima tela, né, César, já é o material, são as referências, né? Isso que nós utilizamos para realizar essa formação. Eu espero que a gente tenha contribuído. Nós extrapolamos um pouquinho o nosso horário, mas esse documento ele é bastante denso e nós procuramos trazer algumas informações aqui que possam auxiliar o desempenho de todos vocês, né? Isso, eu agradeço. Isso. E antes de você finalizar agradecendo, que todo o intuito disso é para que a gente se fortaleça, né? Que nós consigamos nos fortalecer juntos como uma equipe tão grande que somos, né? A diretoria centro em prol do aprendizado dos nossos alunos. Esse fortalecimento é muito importante para a gente, nesse momento de distanciamento social que nós não estávamos habituados, então faz uma diferença muito grande nós termos esse suporte. Então, eu desejo que todos consigam passar com muita nobreza nesse momento. Então, muito obrigada. Realmente recriar tudo, né? Refazer praticamente todo o sistema de ensino de novo. Com certeza. Todos estamos aprendendo juntos, isso é muito importante. Juntos. Isso, é importante dizer que a gente está à disposição, né, dos professores coordenadores e que podem contar com o nosso auxílio. Com certeza, o grupo, a equipe do núcleo pedagógico todo está à disposição para dar esse suporte, para fortalecer as equipes. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Até mais. Até mais. Até.